Oi, mulheres! Hoje a gente vai começar uma série muito especial, que é a série Esther. Então, se você se sente improvável, se você pergunta por que Deus você me chamou, por que Deus eu sou tão pequena, me sinto tão fraca. E Deus diz que é na nossa fraqueza que ele se torna forte. Então, se você está aqui se sentindo fraca, é porque ele pode então agir através de ti. E ele escolhe as coisas que não são, para que quando vier a glória, vier a honra, a gente saiba que é por ele, que foi ele e não nós. Para que nunca a gente se glorie de algo que foi Deus que fez. E a gente consegue enxergar e identificar isso na história de Esther. Não fala em nenhum momento de Deus, que Deus fez, não. Mas em todo momento a gente consegue ver Deus. E eu quero que hoje você consiga entender as camadas desse livro. E mais do que entender, aplicar na sua vida e entender hoje o porquê Deus te chamou, mesmo você sendo uma improvável. A rainha Vasti afronta o rei. A gente vai contextualizar aqui na palavra e aí a gente vai ir um pouco mais a fundo, destrinchar essa palavra. Então foi no tempo do rei Xerxes que o rei reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Esse rei era o rei Xerxes da Pérsia. E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os nobres e oficiais. Aqui, esse banquete durou para os nobres e oficiais, príncipes de outras províncias, 180 dias. E aí, após isso, ele deu 7 dias de banquete para todo o povo também. Enquanto isso, muito importante, enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. Então, vamos contextualizar, existia 2 banquetes acontecendo, o do rei Xerxes e o da rainha no Vasti. sétimo dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou a 7 oficiais que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Por quê? Porque era muito importante naquela época mostrar que o rei e a rainha estavam bem para liderar o povo, bem perante as outras províncias. E a rainha Vasti, lembra que ela estava ali no outro banquete dela, com as amigas dela? O que ela fez? Ela recusou. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem à rainha Vasti, ela se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Como toda ação tem uma reação, o rei mandou perguntar para os sábios e para quem detinha a lei naquela época o que ele deveria fazer com a rainha Vasti. E Memucã respondeu: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes. E aqui a gravidade disso, Memucã deu um conselho ao rei. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. E aqui na questão melhor do que ela é que cumpra e que honre a sua posição. Então, gente, olha o poder de uma decisão. Então, não existe isso de não dar nada, não. Toda ação tem uma reação. E aqui poderia pensar que é algo pequeno não comparecer a um jantar, mas não, ali ela mostrou a imaturidade. E o que a gente aprende com Vasti? Vasti era uma rainha que foi criada para ser rainha. Ela tinha o sangue real. Ela vinha de uma linhagem e ela foi preparada para isso. E mesmo sendo preparada para isso, ela não tinha domínio próprio nem emocional para lidar com algumas coisas, porque ela pecou em algo tão básico e desonrou toda uma província. Então, cuide hoje com o que você está desonrando na sua vida, porque a honra ela precede qualquer coisa. Então, coloque-se em posição do que você foi chamada e vamos tomar como lição o que Vasti perdeu.
Você pode não ser rainha, mas você tem uma posição dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu trabalho, e tudo que a gente não cuida, a gente perde. Tudo que a gente não zela, tudo que a gente não rega, a gente perde. Então, que a gente possa dar valor. Em Zacarias diz, dê valor aos pequenos começos. E então você não precisa ser rainha para dar valor, mas você dando valor ao que você tem, na palavra de Deus diz também, se você for fiel no pouco, no muito lhe colocarei. Então, que hoje a gente aprenda isso com Vasti. Honrar os lugares em que fomos colocadas. Escolher os banquetes em que iremos e não nos distrairmos com o que o inimigo nos coloca na frente. Fiquem com Deus.